Ah, é mesmo? Meu Deus, em ponto! TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp. 62 99 311 53 27. A gente tem a nossa enquete no YouTube, que é a seguinte: quem você prefere para presidir o Brasil? Lula ou Bolsonaro? Porque Lula já tem 10 meses de governo. Já dá para fazer uma avaliação? Já dá para sentir exatamente o que esperar desse governo de agora para frente? TBC Debate de hoje, mais uma vez, pegando fogo e tem os seguintes destaques. Vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições completa um ano. Você se arrepende ou agradece? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Bolsonaro critica pautas e decisões do governo Lula. O segundo turno foi dia 30 de outubro. Dia 31 de outubro abriu-se as portas do inferno. Você vai ver também, TSE decide aplicar nova inelegibilidade a Jair Bolsonaro. Julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições 2022. E ainda, manifestantes queimam bandeira de Israel durante protesto em Goiânia. A queima da bandeira é um ato de resistência da Palestina! Meu Deus do céu, são muitos assuntos. E aí, na sua opinião, vale queimar bandeira de Israel, dos Estados Unidos ou qualquer outra que seja? E tinha deputado goiano presente. E muitos destes dizem querer a paz. Passaram dos limites, na sua opinião? Participe conosco, quero fazer o programa com você. 99 311 53 27. Você participa também no nosso YouTube. Daqui a pouco a enquete direta. Você prefere para comandar o país Lula ou Bolsonaro? Já temos 10 meses de governo Lula. Comigo, os maiores analistas do Brasil. Aqui só tem fera, só tem peso pesado, muita gente polêmica conosco. Euler Ivo, ele é dirigente do PCdoB. Seja bem-vindo, Euler, tudo bem? Tudo bem, eu cumprimento também você, Rafael, parabenizo mais uma vez por esse debate e também cumprimento nossos telespectadores. Vinícius Maciel é advogado, é de direita, é conservador. Seja bem-vindo, tudo bem, Vinícius? Muito bom dia, meu ilustre Rafael, meu amigo, amado, respeitado, excelente jornalista, meu caro Euler Ivo. Eu via sempre na televisão quando eu era menino, estou aqui agora na sua presença, então eu agradeço ao Deus de Israel, em nome de Jesus, por essa grande oportunidade. Lá está na palavra que a esquerda não é chegada, que Deus não prepara, não escolhe os melhores, Ele prepara. E coloca a gente na presença de pessoas que são autoridades da política goiana. E só para concluir um ponto, eu queria parabenizar o Estado de Goiás, na pessoa do nosso governador Ronaldo Caiado, por agora anunciar a reforma do Liceu de Goiânia. Nesse complexo de restabelecimento do centro, e vou além no seguinte sentido, a propor a ele, não só ele, mas o prefeito Rogério, que faça uma área de livre comércio, no sentido de prestação de serviço até de produtos, como? Isentando o ISS, né? Isentando o IPTU, o Estado na parte que cabe ao ICMS, no sentido de fazer um complexo tecnológico no centro para prestação de serviço na área de TI, venda de produtos de informática, relacionado à área urbana, colocar os fios soterrados, coisas nesse sentido, copiando, por exemplo, o modelo de Miami. Nós podemos sim resgatar o centro de Goiânia, mas para isso devemos seguir esses caminhos também. Então, no mais, peço licença para chegar na casa de você, telespectador, e os senhores terem a oportunidade de compreender bem quem é que quer a paz, quem é que quer a irmandade. Não são as pessoas que queimam bandeiras, ainda mais aqui no nosso estado de Goiás. Olha só, a vitória de Lula contra Jair Bolsonaro nas eleições para presidente completou um ano. Logo após os resultados da urna, o presidente prometeu reconstruir o país. E será que isso está acontecendo? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia.
um ano, Lula vencia o segundo turno das eleições em disputa pela presidência da República contra o então presidente Jair Messias Bolsonaro. Nas redes sociais, aliados de Lula disseram que foi o Dia Nacional do Orgulho de ter feito o L. Vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa um mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Apesar da alegria de alguns, para opositores, um ano da vitória de Lula é motivo de preocupação. Destaque para as pautas tratadas no Supremo Tribunal Federal. O descontentamento com a posição do governo sobre a guerra entre Israel e Hamas, insegurança na Bahia e no Rio de Janeiro, além do recorde de gastos no cartão corporativo com viagens internacionais. Recentemente, o PT publicou uma resolução sobre o conflito. No texto, o partido condena os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis realizados por ambos os lados, mas classifica apenas Israel como genocida, o que resultou em críticas na política internacional. Além dos debates sobre as decisões de Lula diante da guerra, assuntos como legalização do aborto, das drogas e marco temporal têm tomado os holofotes da mídia, já que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, essas pautas não tinham força no Supremo e as recentes decisões foram comentadas pelo ex-presidente Bolsonaro durante uma coletiva aqui na capital. O segundo turno foi dia 30 de outubro. Dia 31 de outubro, abriu-se as portas do inferno. No próprio dia 31, decisão monocrática, senador, que vocês estão tratando disso agora, relativizou-se a propriedade privada. Logo depois veio a discussão da maconha, aborto e o marco temporal. É muito triste porque a competência não é deles tratarem esse assunto. Bolsonaro também apontou uma preocupação com a reforma tributária. Alinhado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Bolsonaro afirmou que a reforma, sendo aprovada como está, tende a quebrar a economia brasileira. Ela é péssima, não é para Goiás, não, para o Brasil como um todo. Eu que recebi votos goianos e fui eleito, eu não posso admitir que um técnico vai dizer o que eu vou receber para gerenciar e não vou receber mesada para poder amanhã governar o Estado. O governador tem que ter autonomia para poder governar o seu próprio Estado. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Um ano da vitória de Lula, você se arrepende ou agradece? Muito bem, um ano da eleição, um ano sem Bolsonaro no holofote, apesar que depois que ele perdeu a eleição, ele ainda continuou um tempo na presidência da República. É motivo de agradecimento ou arrependimento, doutor Vinícius Maciel? Do meu ponto de vista, se a democracia brasileira de fato fosse plena, ela jamais admitiria a candidatura de Bolsonaro ou de Lula. O Lula, por motivos óbvios, ele foi um descondenado, demoraram 5 anos para criarem uma brecha processual e anularem não a prova em si do que ocorreu, e sim o procedimento para levar a prova, justificando que a Justiça Federal era incompetente e sim eleitoral, porque se tratava de crimes eleitorais. Então criaram um ponto para salvá-lo e colocá-lo como candidato, que sabiam que se fosse apenas o Bolsonaro, ele teria sido eleito, não é? Porque não teria outro concorrente a não ser o Lula para o Bolsonaro. E o Lula ele foi eleito muito apertado, não é? 1 ano e meio. Aliás, volta de 1,5 milhão de votos. Não pode se considerar um vencedor pleno. Quase 2 milhões de votos. Não pode ser, ainda mais quando o país continua dividido nessa conflagração entre eles e elas. Não por acaso o Lula sempre provocou isso, hoje tem isso na prática. Então, concludentemente, eu percebo que a posição de Lula e Bolsonaro não agrega ao país, ele cria antagonismos no país. O senhor está ficando em cima do muro. Não sou em cima do muro, eu sou de direita. Arrependimento ou agradecimento por termos o Lula como presidente da República? Como se eu citei que nenhum nem outro deveria estar se candidatado, se um ou outro tivesse sido eleito, seria um erro. Então eu coloco, não há dúvida, para mim o voto não deveria nem ser anulado, teria sido uma opção. Uma verdadeira democracia não obriga o cidadão a vá lá para votar.
Mas alguém vai sentar na cadeira. Indifere. Aqueles que escolheram que assim seja, mas não obriga a população, quem não queira, votar. E teve uma abstenção muito grande, brancos e nulos bem enorme. Então você consegue concluir que a política hoje não é agradável. E de forma geral, você percebe aumento da criminalidade, sim. Mas agora tem um aumento de imposto sobre armas, como se pessoas de bem não vão ser afetadas por isso. Não. O traficante continua comprando do mesmo modo, as facções. Hoje a Bahia é dominada pelo tráfico, dominada por facções. O Rio de Janeiro não é diferente. O governo federal perdido no combate ao crime. Os estados governados pela esquerda estão com altos níveis de criminalidade, ao passo que estados pela direita, como Goiás, estão vivendo muito bem, ao ponto de pessoas ficarem na porta das suas casas, com seus carros porta aberta, que não ocorre assalto, como ocorria antigamente. Assim, de formas gerais, eu penso que é um retrocesso, tá? Não entendo como pertinente. O Supremo se empolgou na posição do Lula, tentando pauta contra a questão de aborto, tentando descriminalização de maconha, e viu muito bem a reação do parlamento que colocou o freio. Então, para concluir, uma democracia jamais poderia tolerar a candidatura desses dois indivíduos. De 0 a 10, qual a nota para o governo Lula até agora? Você pegar em diversos aspectos, né? De forma geral, eu vou colocar ele em 5. Não está na média, mas está em vermelho. 5? 5, a média é 7. Então ele bombou. Ok. Eulerivo, arrependimento ou agradecimento? Gente, saudação pela eleição do Lula. Nós temos que analisar as coisas do ponto de vista do povo, da população e dos trabalhadores. Nós, comunistas, temos como norte os trabalhadores. Quem produz a riqueza do Brasil são os trabalhadores. E eles não levam a melhor. Está aí na miséria. Uma coisa interessante, eu vou concordar com o Bolsonaro numa frase que ele disse aqui, por incrível que pareça, né? Que o governo Lula relativizou a propriedade privada. Verdade. Porque a propriedade privada, senhor Bolsonaro, não é algo sagrado. A propriedade é uma coisa que os homens inventaram. A propriedade da terra na mão de um O senhor então acredita em Deus, não acredita nos homens? Nos homens, quem inventou a propriedade privada foram os homens. Mas a terra não pertence aos homens? A terra, sim. Mas quem inventou a propriedade privada foram também os homens. A luta de classe que inventou a propriedade privada. Mas o senhor está ainda lá no século XX, nós estamos no século XXI. Não, qualquer século. O seu discurso está muito atrasado, seria antigo, qualquer idoso. Século há uma verdade. A Terra gira em torno do Sol. Só está lá no século XX ainda. Daqui milênios, meu amigo, a Terra gira em torno do Sol. Entendeu? Existe a gravidade, você deixa uma coisa cair no chão. Essas leis não mudam. A propriedade privada é a invenção dos homens que assumiram a propriedade da terra. O povo trabalha para um cidadão. Mas quem deve inventar, então? Nós Deus, temos que mudar. Não é Deus. Uma teocracia? Eu não entendi o que o senhor falou. Eu estou dizendo a você que a propriedade privada dos meios de produção está errada. A propriedade privada dos meios de produção que surgiu durante a evolução da humanidade precisa modificar. A propriedade tem que ser de todas, coletiva. A produção é social, a propriedade tem que ser social. Mas isso aí, à parte, o Lula hoje tem mais emprego, o salário está melhor. Eu sou do movimento de luta pela moradia. O Lula está botando muito dinheiro para fazer moradia para o povo. Eu só tenho que saudar um governo desse. Infelizmente, o governo Lula pegou um governo com um juro de 13% ao mês. Ao ano. E é o juro mais alto do mundo. E ele podia muito bem trocar o presidente do Banco Central para baixar esse juro. Não. O Banco Central não muda. O Bolsonaro nomeou um cara lá para manter até meados do governo Lula esse juro tão alto. E o Lula não pode mudar. Infelizmente, o Congresso do Brasil é um Congresso contra o povo. É um Congresso conservador, de direita, contra o povo. Seja Senado como Câmara Federal. Então, infelizmente, o Lula se vê amarrado. Mas mesmo assim você vê lutando a favor do povo. Eu saúdo o governo Lula, acho que só tem a comemorar. Olha só, com pesquisas mostrando que muitos brasileiros reprovam o seu governo por causa das viagens constantes, Lula começou a afirmar que ficará mais pelo Brasil. Lula disse durante live, conversa com o presidente, que vai dedicar a conversar com prefeitos, governadores, sindicalistas, com a juventude e com estudantes para colocar o Brasil definitivamente no centro da democracia em todos os países
do mundo. Na opinião de vocês, vou começar essa rodada com Euler. Lula está certo? Afinal de contas, Lula, que viajou para 21 países e gastou mais ou menos 45 milhões de reais, segundo o levantamento do jornal O Globo. Está na hora dele centralizar as atenções ao nosso país, Euler? Qual a sua visão? Ele acho que o Lula centralizou as atenções no Brasil. Por isso mesmo, para ajudar o povo do Brasil, ele teve de fazer viagens lá fora. Só para se ter uma ideia, para se colocar aqui, Rafael, os bancos estrangeiros arrancam do Brasil, o Brasil é escravizado pelos bancos. O Brasil paga 46% de tudo que ele produz para os bancos que não estão aqui, estão lá fora. É preciso, o Brasil tem que vender produtos lá fora, que lá fora é que compra, tem que lutar para baixar o juro. Então o Lula está certinho ao cuidar do nosso Brasil, fazer muitas viagens. Eu acho que não é mais viagem ou menos viagem, entendeu? O Bolsonaro fazia viagem e era uma desmoralização, não é? Que não tinha uma postura de chefe de Estado. O Lula defende o Brasil para os brasileiros, quer reduzir o juro, quer aumentar a produção, então só tem que aplaudir. E eu acho que o Lula deveria andar mais no meio da população. Mas agora ele tem um poder, não é uma questão mais de querer. Não. Ele tem a caneta na mão. Pois é, a caneta na mão sem tinta. Olha só, o Congresso Nacional de Direita... A caneta do presidente não tem tinta? Tem metade de tinta. Imagina a nossa, então. Só a metade, Rafael. É só a metade, sabe por quê? O presidente Lula não pode abaixar o juro. Quem determina o juro de 13% é o Banco Central. E quem preside o Banco Central é um cara nomeado pelo Bolsonaro. E a lei do Congresso que o Lula só pode trocar esse homem no meados do ano. Então você vê, pela metade... Hoje o Congresso, o Centrão manda no Brasil. Hoje, conforme for a lei, o Lula pode apresentar uma lei, não é aprovada a lei. Ela não é aprovada no Congresso Nacional. Então não adianta ter presidente da República, isso, tanto faz, Bolsonaro, Lula, Michel Temer, Dilma, FHC. Adianta muito. O presidente, quando é do lado do povo, ele luta pelo povo. Quando ele é contra o povo, ele mobiliza a favor dos ricos. A favor dos ricos. É o que acabou de falar aqui, lamentando o senhor Bolsonaro, lamentando que a propriedade privada ficou... Quer dizer, só defende rico, só defende empresário. O Lula defende o povo. Então, é claro que é completamente diferente. Um cara a favor do povo e um cara inimigo do povo. E vai enfrentar o Congresso. O povo tem que aprender a votar mais. Votar em pessoas que defendem o seu direito. E não votar só em empresário. Não adianta essa história de votar em rico. Olha, se você ficar com rico o dia inteirinho, você não fica mais rico. Você vai ficar até mais pobre. Cuidado. Entendeu? Cuidado. Então, você tem que votar no povo, em pessoas do povo. Doutor Vinícius. Muito me impressiona estarmos quase em 2024 e o meu debatedor com discursos do século XX. Ele não representa o presente nem o futuro, representa o passado, o atraso, a derrota, o que deu errado. Todo o discurso dele, os senhores bem sabem, inclusive podem depois consultar no YouTube, caso queiram ver um vídeo ou não ler a respeito. Tudo fracassou, tudo deu errado. Como Cuba, União Soviética, Venezuela, dentre outros países que aplicaram na prática a perniciosa e terrível regime econômico da inveja que esse senhor defende. Regime atrasado, regime anticristão, regime antijudeu, um regime que perpetua a pobreza, a alastra e a concretiza na vida de todo o trabalhador, enquanto eles, os governantes, ficam ricos, ficam prósperos e comandam as empresas e os negócios quando eles mandam e dizem ainda que é para o povo. Eu não preciso explicar mais. Isso é a realidade, isso é a vida, isso que ocorre quando o governo deste senhor administra e administrou em qualquer local do mundo. Quanto à propriedade privada, não só o Bolsonaro errou, mas também ele errou, o Euler Ivo. O tema lá em questão se tratava a respeito da Lei de Reforma Agrária de 93, em que o STF, após mais de 20 anos de trâmite processual, resolveu julgar o processo e manteve a disposição legal que havia e vinha de divergência desde 93. Portanto, não houve qualquer relativização da propriedade privada. Logo, não só o Bolsonaro, mas o Euler Ivo também se equivocaram a respeito da informação. E quanto ao trabalhador e empresário, nós não construímos um país com um ou outro, nós construímos um país de mãos dadas. Cada um no seu papel, cada um na sua importância. Um empresário não é empresário sem um trabalhador não é trabalhador sem um empresário. Então, logo, nós juntos de mão dadas
trabalharemos em conjunto para com que o país tenha prosperidade, as pessoas possam ter mobilidade social, adquirir suas casas, seus carros, seus bens de produção, poderem viajar e dar dignidade para os seus familiares, para deixar herança para suas famílias, poderem usufruir daquele trabalho que ele teve ao longo da vida. Então você, meu caro telespectador, na sua sabedoria, sempre olhe para a palavra de Deus. Lá diz ainda, a propriedade privada, ela vem lá daquela época. Então nós temos sim que dar graças a Deus por ela, porque você sabe, você que acorda cedo, pega um ônibus, que felicidade você ter uma moto, você ter um carro, você ter a sua casa, você ter a honra de pagar a prestação daquilo que você comprou através do seu trabalho ou através do seu pequeno negócio, a sua loja de esquina, o seu espetinho que abre a partir das 6 na porta da sua casa ou na porta do seu comércio. Ele diz isso que você é explorador, você não é, você é trabalhador. Como eu citei, de mãos dadas nós trabalharemos para o progresso e prosperidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Porque a ideia comunista que esse senhor representa, digo para os senhores, estamos em 2024, o que ele defendeu deu errado lá no século passado. Então, eu digo a ele, se ele balançar, cai poeira. Ok, vamos lá então. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que ficou bravo com perguntas de jornalistas na segunda-feira sobre a meta fiscal de 2024, mas não respondeu novamente aos questionamentos. A lei atual prevê zerar o déficit primário no próximo ano. O mercado financeiro é cético em relação ao possível cumprimento do objetivo e há pressões políticas para que haja uma mudança na meta para prever um saldo negativo nas contas. A gente vai acompanhar agora um trecho do momento tenso entre Haddad e jornalistas. Vamos acompanhar. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Vamos lá, a gente tem um momento em que o Haddad levanta no meio de uma pergunta. Se fosse o Bolsonaro, Euler, a gente precisa falar a verdade aqui, as manchetes dos jornais seriam as seguintes: Bolsonaro ignora jornalista, se levanta ao ser questionado, ou seja, o tratamento é totalmente diferente. E olha, que eu tenho propriedade para falar, porque eu acho que existe muito mimimi. Eu acho que quando você faz uma pergunta, o entrevistado ele pode ser duro também, eu acho que não tem problema nenhum. O que muda é o critério da imprensa. Muitas vezes o tratamento é um quando é o Bolsonaro e é outro quando é o Haddad ou quando é o Lula. Enfim, dito isto, eu quero abordar com você, Euler, uma outra questão. Haddad e Lula estão batendo cabeça na sua visão? Olha, só antes de responder a sua pergunta, Sim. eu quero retomar a fala do senhor Vinícius Maciel. Vinícius Maciel gosta muito de colocar Deus. Eu notei que aqui no debate ele já falou em Deus inúmeras vezes. Como se Deus fosse responsável da miséria do povo do mundo. Não é. Se Jesus Cristo hoje existisse, ele era do Partido Comunista. O nome comunista vem do bem comum. Eu não abordei o senhor. Mas a maior quantidade de ateus é lá onde o senhor defende, eu não viu? abordei o senhor Vinícius, aquela hora que ele falou à vontade, que eu evito abordar quando a pessoa está falando. O senhor acredita em Jesus? Então é o seguinte, hoje nós não podemos, temos que culpar, ver a nossa situação, os homens, só a relação dos homens. Veja você, trabalhador, empresário, a quem o nosso senhor Vinícius falou. Você que trabalha, eu tenho grande admiração, seja da roça, seja da fazenda, seja industrial, todos. A desgraça do Brasil é que você trabalha e 46% que você trabalha vai para os bancos estrangeiros.
E esse pessoal bolsonarista defendia os bancos estrangeiros. Nós temos que fazer o Brasil para os brasileiros, a riqueza para o brasileiro. Por que você não paga melhor seu trabalhador? Porque você tem que pagar o banco. Hoje o cara abre uma empresa e tem que pagar escravo do banco. O Brasil é escravo dos bancos. Abaixe os bancos com seus juros altos. E isso é coisa de invenção de povo, não é de Deus. Não ponha Deus nessa conversa. Quem não tem argumento vai passar para Deus. Deus que o senhor Deus crê quer. em Deus ou é ateu? Eu creio em Deus, que eu acho que o Deus é o povo. Então Deus não crê em é Deus. o povo. Não. O Então povo não é o crê em povo. Deus. O senhor não Viu? crê em Deus. O senhor é ateu. O senhor Vinícius. O senhor é ateu. Acabou de Vinícius, responder em outras palavras. Seja objetivamente. O senhor é ateu ou não é? Acha que... Senhor Vinícius, eu estou o senhor debatendo. acha que Deus é o povo? É claro. Deus, e Deus está o no Espírito. povo. Existe ou não? Deus está no povo. E eu diria então você, não há Deus. Os bancos são os... Vamos falar em termos de não coisa? há Deus. Portanto, os objetivamente, bancos são os não há demônios. Deus, Ivo. Os bancos são os demônios. Quem vem aqui defender banco... não ou não há Deus, o senhor consegue responder ou não? Quem vem defender banco igual o senhor... Existe tá ou não aqui, Deus, doutor? O senhor que está Responda, defendendo bancos existe Deus aqui, ou não? O senhor é homem do Existe demônio. Deus Vou ou falar não? outra palavra. Existe o senhor Deus é ou homem não? do demônio. Existe defende Deus ou não? banco. O senhor é Existe homem Deus do ou não? demônio. Em que momento defende o banco, senhor? Você está defendendo sim. O Você senhor quer defender nem Bolsonaro. Deus acredita. Você está Por que defendendo está dizendo que eu sou Bolsonaro aqui. demônio? Você quer defender isso? Responda, o senhor acredita ou não em Jesus Cristo? Argumento, senhor Vinícius. O senhor acredita ou não em Jesus Cristo? Responda objetivamente, senhor. Responda objetivamente, não fuja da resposta. Senhor Vinícius. Acredita ou não, comunista? Senhor Vinícius. Acredita ou não? Senhor demônio. O senhor acredita ou não? Eu acredita ou não? Responda. Responda, comunista. Não se furte a resposta. Não obedeça as vossas excelências. Responda, comunista. Não, senhor. O senhor acredita ou não em Deus? De reacionário. Responda, de vai direita, fugir. reacionário. Insiste em fascista. Fugir. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. Ateu. O senhor é ateu. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. O senhor é ateu. Fascista. O senhor é ateu. Fascista. Ateu. Comunista Fascista. ateu. Comunista Fascista. ateu. Ok. Comunista ateu. Fascista. ateu. Fascista. Vamos pro próximo. Fascista. Comunista ateu. Fascista. Por favor, senhor. Fascista. Comunista Senhores. ateu. Fascista. Eu não respeito Comunista fascista. ateu. Senhores. Eu não respeito Comunista fascista. ateu. Ou ele me Senhores. respeita, Comunista ou ele me ateu. respeita, não dá Senhores, pra senhores, comunista a palavra ateu. está comigo Olha, agora. Eu Rafael, acho que os quero senhores anotar passaram você. do limite. Em nenhum momento eu vou Senhor, conversar mais sem- com o senhor sem- fascista. sem adjetivos, Fascista que vem sem botar aqui o adjetivos. problema. Quer transferir para Deus a desgraça. Isso é uma canalice. Mas por que o senhor Entendeu? ficou nervoso? Estou porque ele é um fascista me agredindo. Mas o que é fascista? Eu não aceito agressão. O que é Eu não fascista? aceito agressão. Fascista é um pessoal que defende bancos contra o povo. Que é esse homem que está aqui na minha frente. Mas ele defende o banco? Defende. Ele é o homem que está dizendo que o Brasil está aqui. 46% do Brasil é para pagar banco. Bolsonaro é o governo dos banqueiros. E ele é um lambe-bota de Bolsonaro. E está aqui me agredindo. Eu não aceito isso. Euler, mas ele disse que não votou no Bolsonaro. O senhor votou no Bolsonaro? Está mentindo. Está mentindo. Ele votou, né? Mentindo. No encontro com a urna, então, ele votou no Bolsonaro, na sua visão. Um homem desse é um fascista. Ele então votou em Bolsonaro em qualquer cara de direita. Esse cara apoia os bombardeios de Israel contra os palestinos, com certeza. Entendeu? Então um homem desse é um fascista. Fazer o quê? Não é verdade? Mas a televisão me botou em debater com esse senhor. Estou pronto. Não, mas brigam Mas desde- ideias mas- e não as mas pessoas. desde Só quer que tomar uma água, não comunista? aceito. Brigam as ideias. Eu não aceito é que uma pessoa venha querer usar a palavra de Deus, religião, Jesus Cristo, para cuidar da situação que está do Brasil Mas na o miséria. religioso não é um cidadão, Entendeu? Euler. Quem é o culpado do demônio é banco. Banco está roubando o povo do Brasil. A riqueza vai tudo para os ricos. O povo do Brasil que trabalha tem direito à vida melhor. Nós temos que ter, assim, no mínimo, defender o nosso povo. Então, eu indigno sim. Ok. Vamos lá, então. Vamos partir para outros assuntos. Eu peço para que os senhores, que têm liberdade absoluta, evitar os adjetivos. Desde né? que não me agrida. Porque Ó, não desde é que algo não me agrida. pessoal. Se esse senhor me agredir, eu vou responder dessa maneira. Que eu já notei que ele não é uma pessoa que tem raciocínio. Ele sabe só agredir. Só sabe julgar adjetivos. Então não dá. Eu proponho que... O senhor concorda que no debate tem que brigar as ideias e não as pessoas? Exato. Só Então. que ele não vem agredir as ideias. Então não agrida. Então se agrediu, não Mas aceita se o agressão. senhor se sentiu agredido, em Claro, qual ponto específico? claro. Se você viu. Qual ponto específico? Depois você vê toda a fita lá. Tá, ok. Vamos lá, então. Olha só, o presidente Lula discutiu com líderes da base
aliada a medidas de aumento da arrecadação federal. A informação foi dada ontem pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O movimento indica que, na prática, o governo federal não pretende cortar gastos Rafael, para adequar as contas e evitar o rombo fiscal. Nos bastidores, o governo discute a primeira mudança na meta fiscal de 2024, que pode sair de zero para um déficit de 0,5% do PIB. Integrantes da equipe econômica estão divididos entre um grupo que defende uma meta de déficit de 0,25% do PIB, outra parte de 0,5% do PIB, o que sugere 50 bilhões de rombo. Padilha, apesar disso, afirmou que o tema não foi abordado. Eu sei que os senhores estão acalorados, né? Eu peço para que a gente não chegue nesse patamar, mas eu gostaria que a gente discutisse aqui a pauta em questão, até para dar um sentido para o nosso ouvinte e também para o nosso telespectador. E você me fez uma pergunta, eu não respondi para você. Pois não, sim. Se o Lula mais o Haddad estão batendo isso, cabeça. É isso. Veja. Aí o senhor não respondeu, então, e os senhores partiram para agressão. Pois é, porque ele me agrediu, eu não aceito agressão. Então é o seguinte, o que eu vejo, o Rafael, sim, o presidente Lula está diante de uma situação difícil. O que é o chamado déficit primário? É o seguinte, os bancos impuseram ao governo do Brasil. Primeiro, você arrecada o imposto. Segundo, pague o banco. Do que sobrar, você aplica na educação, na gasta, e não pode gastar mais do que um tostão, desde que pague o banco primeiro. Ora, eu proponho então que déficit zero da seguinte maneira, incluindo o banco. Então, nós achamos que é incorreto esse déficit zero. Primeiro tem que tirar, para pagar o banco dentro da despesa, vai pagar juro, vai pagar de banco, vai pagar educação, saúde, e não primeiro paga o banco para depois dividir o resto. Então o Lula está numa situação difícil, porque a lei está estabelecendo o seguinte, primeiro paga o banco, depois divide o orçamento do governo. Então essa lei está errada. O Lula luta contra essa lei. Primeiro tem que pagar banco, para depois dividir o resto? Não. Okay. Tem que haver investimento. E o Haddad, que é o ministro dele, tem que turear com quem? Com os bancos. Ele tem que conversar com os bancos. Ele fala, não, eu vou tentar fazer o déficit zero. É a conversa que tem que fazer. Os dois estão certos no seu pedaço, cada um no seu quadrado. O Lula tentando fazer investimento e o Haddad falou, não, vai fazer, mas desde que, não sei o que, botando panos quentes. É o papel do Haddad. Ok. Rombo de 50 bilhões. Essa notícia é boa ou ruim para o país? É necessário, às vezes, fazer uma dívida momentânea para resolver o problema do povo ou não, doutor Vinícius? Antes de estar nesse ponto, Rafael, por que eu cito a palavra de Deus? Porque ontem o grupo que esse senhor representa queimou a bandeira de Israel. Está na pauta. Isso era a pauta, isso era a pauta. Não vamos atropelar a pauta, não. Isso era a pauta, não há dúvida. Sim. Então, eu citei e repeti por conta justamente disso. Lá naquela época da Segunda Guerra Mundial, quem perseguia judeus eram os nazistas e os fascistas. E quem queimou a bandeira ontem de Israel foi o grupo que esse senhor representa. Então, os senhores podem compreender quem realmente é o fascista. Se sou eu que defendo a liberdade do povo de Israel, a proteção e etc., ou esse indivíduo que queima a bandeira. Fascista é ele, não há dúvida. E continuando quanto à falta de fé dele, o regime comunista... É o direito dele. Marx já dizia que a religião é o ópio do povo. E ele, como defensor de não só do comunismo, mas também de Marx, que Marx deve ser o deus dele, proibia as religiões onde houve os governos comunistas. Era proibido você profetizar sua fé, era proibido você buscar o seu Deus. Não só o Deus cristão, o Deus que fosse, era proibido. Por quê? Eles entendem que ter o ser maior não é bom, porque nós temos que concentrar em algo material. Esse senhor defende o materialismo, é o que a gente toca, é o que a gente vê. Eles não acreditam no espírito. Por quê? Se a pessoa acredita no espírito, eles perdem poder. E eles querem tudo pelo poder, justificando que ajuda o pobre. Mentira, o pobre é apenas um instrumento na mão desses indivíduos que querem controlar toda a sociedade, incluindo a sua fé, telespectador. Vamos lá. E a conta questão de déficit primário, objetivamente, 30 segundos. Para o telespectador entender, nós temos que viver juntos de mão dada com bancos, com empresários, com o indivíduo do espetinho, o indivíduo que está na esquina vendendo uma água. Todas as pessoas trabalham juntos. Nós não vamos construir um país sem ter crédito, sem ter acesso ao crédito. Você bem sabe,
Se você tiver um NEM negativado, se você tiver o score baixo, ou você não pega crédito, ou você paga juro maior. Então nós temos que trabalhar no sentido de fortalecer o crédito, fortalecer as garantias, para com que você consiga comprar sua televisão, comprar seu carro, comprar sua casa, pagar um juro melhor, ter cartão de crédito. Isso significa proteger a propriedade, facilitar com que a pessoa que emprestou dinheiro recupere o dinheiro, porque você que pegou o dinheiro vai ter condição de pegar mais ainda. O brasileiro, de forma geral, ele é adimplente, ele gosta de pagar suas contas. E ele precisa de ter crédito para progredir a sua vida. Todo mundo tem financiamento, então nós temos que trabalhar no sentido de que seja possível. E o governo do Lula, o Haddad, ele procura isso, a despeito de ficar querendo aumentar impostos. Já o Lula, ele tem um pensamento atrasado, como deste senhor. Lá no século XX, eles mexem na cabeça, balançam o cabelo, cai poeira. Então, como eu disse a vocês, para a construção de uma sociedade próspera, solidária, nós temos que todos de mão dada buscar o bem comum e a prosperidade geral de toda a população. Só um momento, vamos lá. Vamos aprofundar, porque eu tenho certeza que você vai falar sobre isso depois do próximo tema. Os judeus na Segunda Grande Guerra foram perseguidos pelos nazistas e fascistas, que o senhor hoje, Vinícius, defende. Euler, eu te peço licença que eu vou te dar a palavra. Quem libertou os judeus dos campos de concentração nazista foram os comunistas. Liderado pelo Stalin, libertamos. Apoiamos a construção do Estado de Israel e da Palestina. E somos contra o assassinato de palestinos nos últimos 5 dias. Israel matou mais de 10 mil pessoas para tirar o povo da Palestina. Está errado. O mundo está vendo aí os bombardeios de Israel contra um povo pobre, sofrido. Nós defendemos ali 2 estados, Israel e Palestina, conforme da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, e aqui no Brasil, quem apresentou na Câmara Federal a lei de liberdade religiosa foi justamente um comunista, deputado federal, chamado Jorge Amado. A lei é nossa, dos comunistas também. Ok. Vamos lá então. Um apoiador da Palestina atirou ratos vivos dentro de uma unidade do McDonald's em Londres, na Inglaterra. Você que está almoçando, eu peço que licença, né? Se você não quiser ver, pode trocar de canal, enfim. Mas foi uma cena muito forte que foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais na última segunda-feira. Na gravação, o homem mostra que lotou caixas com os roedores. Além disso, exibiu cartazes com a frase Free Palestine. Após retirar as caixas do porta-malas de um veículo, o rapaz entrou no McDonald's lotado e jogou os ratos no chão, provocando tumulto no mesmo instante. Depois gritou palavras contrárias a Israel. Esse tipo de comportamento, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, até porque o próximo assunto é parecido, né? É correlato. Manifestantes queimaram as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos durante protesto realizado na capital e que contou com a presença de um deputado estadual goiano, que é o Mauro Rubem, do PT. E a nossa equipe foi até a Assembleia Legislativa para saber dos nossos deputados o que eles pensam sobre esse tipo de atitude. Andressa Calassi. Cartazes, bandeiras e gritos de apoio ao grupo terrorista Hamas. Os manifestantes andaram pelas ruas de Goiânia durante um ato que, segundo eles, era a favor da Palestina. O deputado estadual Mauro Rubem, do PT, esteve presente no ato. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o deputado exaltou a manifestação. A concentração dos manifestantes foi na Praça Universitária. O ato provocou revolta entre os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, depois da divulgação de imagens que mostram as bandeiras de Israel e Estados Unidos sendo queimadas. A queima da bandeira é um ato de resistência da Palestina! E é uma vergonha queimar a bandeira de um estado, de um país que representa muito para o mundo inteiro e que tem a minha solidariedade, assim como Israel, assim como os palestinos, menos os terroristas que esse povo do PT vive apoiando. Isso é uma vergonha. Eu acho que bandeiras, sejam bandeiras oficiais, sejam bandeiras de um clube de futebol, sejam bandeiras de uma associação, representa a vida das pessoas. Então tem que ser, de fato, rechaçado. O deputado Fred Rodrigues repudiou os atos e criticou as atitudes do grupo na manifestação. Gente, olha que bonito. Dentro do estado de Goiás, na nossa capital, uns extremistas queimando a bandeira de Israel.
E de praxe também queimando a bandeira dos Estados Unidos, né? Adoram passar férias em Nova York e na Disney. Mas depois vai queimar a bandeira dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, gente. Quanto tempo a gente vai ter que passar tendo que dar espaço para quem defende terrorista? Na sessão desta quarta-feira, o deputado Amaury Ribeiro usou a tribuna para criticar a queima das bandeiras, mas foi interrompido por convidados na galeria da casa. A discussão ficou acalorada. Colocar fogo na bandeira de um país é um absurdo. É um absurdo o apoio a um grupo terrorista como o Hamas. E essas mesmas pessoas que ali estavam, eu já vi subir na tribuna aqui e defender o Hamas como um grupo de resistência e atacar Israel, um país onde crianças estão sendo degoladas, crianças estão sendo enjauladas, mulheres estão sendo estupradas. Fala comigo ali, eu vou sair, você vem falar comigo. E a sessão foi adiada para a próxima terça-feira. Procuramos o deputado Mauro Rubem para comentar sobre o assunto, mas o parlamentar não quis falar com a equipe. Vamos focar em algo muito sério, pelo menos esse é o meu entendimento, e os nossos debatedores aqui, eles têm liberdade absoluta, né? E graças a Deus nós somos respeitados pela esquerda, pela direita, pelo centro, em relação a queimar bandeira. Na Alemanha, por exemplo, é crime queimar bandeira estrangeira, né? De repente queimam a bandeira de Israel e também dos Estados Unidos. Doutor Vinícius, qual a sua opinião sobre isso? Por gentileza, produção, coloque aí a cena no vídeo, né, da bandeira queimada para a gente fazer o debate aqui. Doutor Vinícius. Olha, antes de ter esse ponto, eu queria consertar uma fala mentirosa do comunista e ateu de que o Stalin salvou a Alemanha. Doutor Vinícius, eu só permito o senhor chamá-lo de ateu se ele admitir que é. Mas ele me chamou de fascista, em nenhum momento eu falei nada ou ofendi quanto a isso. Eu também não admito isso, também não admito. O senhor é ateu? O debate não é esse. Não, ok. Quando o debate não vier, então evite adjetivos, por gentileza. O comunista. Evitem, por gentileza, adjetivos. Comunista, ele é comunista declarado. Então comunista. Isso não o ofende. Não ofende o eu. Eu só acho que ele tem que sair do armário. Mas, enfim, meu caro telespectador, naquela época, o Hitler fez um acordo com Stalin de que não se agredirem. Stalin ficaria com suas repúblicas, com seu lado, enquanto Hitler avançaria para a Europa. Porém, o Hitler traiu o Stalin quando foi progredir para a Rússia, onde ele perdeu tentando invadir Moscou e não conseguiu. Então, o que acontece? O comunismo dele, no começo, foi aliado do nazismo, aliado do fascismo. Porém, a vontade do Hitler em expandir traiu o Stalin. Não foi que o Stalin ficou mais de semana recluso no castelo dele, na Sibéria, querendo entender a traição que o Hitler, então companheiro, fez contra ele. Isso é história, não o que esse indivíduo conta de forma unilateral. Agora, quanto à bandeira de Israel, o que eu quero dizer aos senhores, naquela guerra, a diferença é como? Percebam que no dia 7, o Hamas, grupo esse defendido pelos comunistas, ele chegou ao amanhecer, estuprou mulheres, queimou crianças vivas, assassinou idosos, raptou outros e foi para matar, roubar e destruir. Este foi o objetivo dele. E não foi ali para agregar, para fazer política, para tentar buscar o seu Estado. Simplesmente destruir o povo de Israel. Enquanto Israel foi, e sempre lembrando, Israel nunca atacou, ela sempre contra-atacou. Quando Israel vai contra-atacar a Palestina, ela avisa, ela manda bilhetes, ela manda áudios, ela comunica a região que vai atacar, justamente para falar para você, civil, saia deste local, eu vou atacar, porque aí tem terrorista. O que acontece? As pessoas tentam fugir, mas o Hamas as impede. E vem a bomba e infelizmente ataca e fere e mata vítimas inocentes do povo palestino. Então o que significa claramente? Enquanto Israel atinge por culpa, infelizmente mata pessoas, que isso é a guerra, é como se fosse tratar um câncer. O Hamas é o câncer e as células boas são os civis, acaba que infelizmente mata. De outro lado, o Hamas, quando ataca Israel, mata todo mundo. Logo, é de forma dolosa, é intencional. Toda noite o Hamas e grupos terroristas apoiados pela esquerda atacam Israel por mísseis esses feitos de forma artesanal, retirando os canos, retirando o esgoto e água feito pelas Nações Unidas para o povo palestino, fazendo armas artesanais e jogando de forma aleatória em Israel, atingindo qualquer local. Então, repito para vocês, enquanto Israel ataca alvos militares,
Os grupos terroristas apoiados pela esquerda brasileira atacam cidadãos civis de Israel. Esta é a diferença clara quanto a recentemente o hospital que foi atingido lá na Palestina. Inicialmente a mídia mundial falou que era Israel, deu aquele burburinho. Logo em seguida perceberam e confirmaram que se tratava de um míssil dos terroristas que falhou e caiu no hospital. Mas não falaram nada. E outra coisa a mais, os terroristas, eles roubam as doações, seja comida, seja alimentos, estão no Dakar vivendo como reis. E outra coisa, a vocês perceberem bem, colocam os seus lança-mísseis ao lado de hospitais, ao lado de escolas, ao lado de creches, ao lado inclusive da base da ONU, que eu vi uma foto por satélite. Então logo quando Israel ataca, infelizmente chega nesses locais. Hoje, se vocês forem perceber, Israel está soltando milhares de bilhetes na faixa onde ela está invadindo por terra, clamando para que os civis se retirem. Enquanto o grupo que esse senhor e a ideia dele, a ideologia maléfica que ele representa, diz o contrário. Então percebam bem, quem de fato defende pessoas que possam ter união, possam viver juntas e construir um país em comum, e quem, de outro lado, mentindo que defende o povo palestino, quer a bem da verdade, a destruição de Israel. Israel é país onde mulher pode ser mulher, gay pode ser gay, quem você defende aborto pode abortar, e é uma democracia, a única do Oriente Médio. Enquanto do lado de lá, gay não pode ser gay, mulher não pode ser mulher, aborto não pode ocorrer, e não há democracia, porque se tratam de regimes totalitários, onde você, povo, não pode escolher aquele que melhor lhe represente. Doutor Euler Ivo, eu queria que o senhor falasse sobre o fato específico da queima das bandeiras ali. Queima da bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Isso é certo? Isso é propagar a paz ou não? Isso é o mínimo que tem que fazer, mas eu vou falar sobre isso. Eu estou vendo aqui o seguinte, eu acho que o critério da verdade é a prática. E uma prática pública. O mínimo conhecida de todos. Me preocupa. Qual seria o máximo, eu não doutor? vou conversar se ele me interromper. Eu, por gentileza, eu não interrompo. A fala agora o senhor quer colocar as estrelas de Davi nas casas dos judeus como agora. Doutor Vinícius, por gentileza, doutor Vinícius. Eu vou deixar aqui o microfone. A fala está com ele. Se o senhor me interromper, eu vou... então vou seguir por gentileza, a fala é do senhor. Interrompo. A fala é do senhor. Pode observar que eu não interrompo. Eu tenho a educação de não interromper o meu debatedor. Pois não. Então, e eu exijo respeito da parte dele, certo? Esse senhor levanta o critério da verdade é a prática. Aqui qualquer pessoa pode chegar aqui e falar o que quiser, a papagaiada que quiser. Mas tem que ser uma prática comprovada publicamente. A história demonstrou que quem libertou os judeus dos campos de concentração foram nós, os comunistas. Os nossos exércitos comunistas que derrotaram Hitler. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Depois nós, comunistas, concordamos que lá em Israel, naquela região, deve ter 2 estados. Palestina e Israel. E somos contra a política do governo de Israel de matar a população palestina sistematicamente para eles saírem de lá para só ficar eles, Israel. Isso não haverá paz desse jeito. Não é correto isso. Os Estados Unidos estão apoiando Israel nessa política criminosa. A bomba que soltou o Israel teve a coragem de soltar uma uma só bomba, em cima do hospital, lá na faixa de Gaza, matou mais de 500 pessoas. Aí Israel falou, não fomos nós, foram os terroristas. Uma televisão americana chamada CNN, auxiliada por satélite americano, descreveu onde veio o míssil. Isso saiu de Israel e bombardeou o hospital. E escalaram a boca, porque não tinha como desmentir um caso desse. Nos últimos 5 dias, Israel tem matado mais de 10 mil pessoas em Gaza. Lá não tem água, eles fecharam não existe água em Gaza. Não tem comida em Gaza. As famílias, ontem estava ouvindo um médico levantando, as crianças morrendo de falta de água no corpo, de desidratação. Isso é um crime contra a humanidade. Tem que parar com isso. Eu acho que o governo brasileiro devia romper relações diplomáticas com Israel. Israel não tem nada de defender. É o Estado mais terrorista que tem no mundo, é o Estado de Israel. Falam do Hamas. Hamas, de fato, é uma organização que lutou contra a ocupação israelense, defende os palestinos e cometeu um ato terrorista.
Já o Estado de Israel é um Estado terrorista, sistematicamente terrorista. Então, nós temos que compreender. Ali, como tem muitas discussões, tem que ter dois Estados. O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Sobre a queima das bandeiras, Euler. É o mínimo que tem que fazer, queimar a bandeira de Israel. O senhor acha que tem que queimar a bandeira? É o mínimo. Pai, me permita a palavra, por favor. É o mínimo que tem que fazer, que deveria fazer, é queimar a bandeira. Só que eu acho que do Israel. Só que eu acho... E dos Estados Unidos? Também. Mas claro, por quê, também. Euler? Porque os Estados Unidos... Mas isso não é um crime? Vê só porque que é? O Israel está jogando bomba. Sabe de onde vem a bomba? Estados Unidos. Estados Unidos leva a bomba e o exército de Israel joga em cima do palestino. Somos contra os dois. Somos contra os Estados Unidos, somos contra Israel. Mas nesse caso. E para resolver o problema, só vai trazer a paz se Israel aceitar o que foi votado na ONU de criar dois Estados. Ele tem que aceitar dois Estados. Os palestinos aceitam o Israel. Israel não aceita a Palestina. Está matando os palestinos. Tem que ter dois Estados ali. Ali só tem, Rafael, só tem um jeito de ter paz. Tem que ter dois Estados. O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Soltando papel para o povo fugir de Gaza, claro, atualmente, ontem ainda saiu a notícia, o governo de Israel debatendo, não eu estou inventando, debatendo tirar todos os palestinos e mandar para o Sinai, o Monte Sinai, tirar da região da Palestina, onde é a terra deles. Esse é o objetivo de Israel, é tirar todos os palestinos ali e ficar só eles. Okay. Isso está errado, isso não traz a paz. Nosso Partido Comunista tem a seguinte proposta, lá na Israel tem que ter dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Um tem que respeitar o outro. Se não tivesse respeito... Mas por que em 1947 a Palestina não concordou? Concordou? Não concordou não. Os palestinos... Os palestinos... a terra era só dos palestinos. Discordaram. Eles discordaram, mas as Nações Unidas como um todo estabeleceram que era assim. Os palestinos foram prejudicados, é claro, eles perderam o terreno deles. Eles não aceitaram, mas ficou estabelecido assim, dois estados. Israel está querendo somente ele lá. Ok. Pois não, doutor Vinícius? Rapidamente, a respeito da Segunda Guerra Mundial, o senhor mais uma vez mente de forma descarada, mas isso é típico e comum a todo comunista. A Segunda Guerra Mundial, após a traição, o Stalin acabou que uniu junto com os Estados Unidos e conjuntamente atacaram e combateram o nazismo e o fascismo. Agora, a respeito da bandeira, ele falou que era só o começo o que tem que se fazer a respeito da bandeira de Israel. O que isso significa nas pessoas que têm simpatia contrária, principalmente os radicais? Então, eu não vou só apenas colocar fogo numa bandeira, eu vou matar, eu vou perseguir, eu vou assassinar. Telespectador, depois os senhores olhem na internet, estrelas de Davi foram colocadas em várias casas e comércios na última semana, em Paris e na Alemanha. Este procedimento foi idêntico ao que o Hitler fez no amanhecer do Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, onde identificou os judeus para então persegui-los, para queimá-los e fazerem aquilo que vocês todos sabem. Isso ocorre hoje na Alemanha, isso ocorre hoje em Paris. Então, os senhores significam que pessoas que queimam a bandeira de Israel, elas estão a um passo de colocar essas estrelas, estão ao passo de assassinar os judeus. Este final de semana na Rússia, um avião saiu de Israel e desceu numa república deste país que eu acabei de citar. E o que ocorreu? A comunidade islâmica naquela cidade foi até o aeroporto para matar, assassinar os judeus que lá estavam, gritando Allah Akbar, que é salve Allah. Isso está permeado em toda a internet, inclusive a mídia comunicou. Então percebam, quando você queima uma bandeira, você estimula este ódio, esta vontade de destruir o outro. E digo mais uma coisa, temos que pegar e identificar cada um dos que fizeram aquilo e monitorá-los, porque foi terrorismo, incitação ao crime, incitação ao racismo, incitação ao ódio ao povo judeu. Isso que eles senhores fizeram. E tem que ser identificados todos esses esquerdistas e comunicado à Embaixada de Israel e dos Estados Unidos. Para que eles sejam na sua banidos. Não, vai além, isso é racismo. Isso é racismo. O que acontece? Tem que comunicar a Polícia Federal, o MPF, comunicar a embaixada desses dois países para que esses comunistas sejam banidos de irem lá. Porque volta e meia eles querem fazer cursos por lá. E os banindo, eles jamais irão, a não ser na próxima vida. Não é? Então, quando esse senhor defende a queima da bandeira de Israel, ele defende a morte, o genocídio de judeus. Pelo contrário, nós temos que defender a vida, não só dos judeus,
mas Ok, também doutor dos Vinícius. palestinos de bem. Jamais iremos construir a paz no Oriente Médio quando este senhor comunista vem queimar a bandeira de um país dizendo que defende o outro. Pelo contrário, o senhor representa o ódio e o racismo. Deveria ser preso se fosse um país sério. Eu preciso trazer mais um assunto aqui, que é o assunto, inclusive, da capa do nosso YouTube. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta terça-feira, aplicar uma nova inelegibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foi condenado o vice da chapa, Braga Neto. A maior parte dos ministros entendeu que Bolsonaro e Braga Neto cometeram abuso de poder político ao usar as comemorações do dia 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. O placar foi de 5-2 pela inelegibilidade dos dois políticos. Os dois também vão pagar multas no valor de R$425 mil. Euler Ivo, inelegibilidade de Jair Bolsonaro, é justa ou não? Qual a sua visão? Um momentinho, eu queria aqui, viu, senhor Rafael? Hoje, senhor Vinícius Maciel, que está aqui hoje, eu já notei que ele tem o hábito de jogar para você o que você não falou. Eu disse que o mínimo que tem que fazer para protestar contra o assassinato que Israel está fazendo contra o palestino é queimar a bandeira de Israel. Ele já concluiu que eu estou propondo matar a palestino, matar israelense, trucidar. Isso é ele, a cabeça dele. Ele aqui propôs o quê? Eu devo ser preso, porque eu tenho opinião contrária dele. Isso eu quero só mostrar que eu não sabia que esse senhor tem de fato a índole fascista, nazista. Contra a liberdade. Eu sou um nazista? nazista? O senhor queima a bandeira de Israel e eu sou um nazista? O senhor é um nazista. O senhor queima a bandeira de Israel, defende a queima da bandeira e eu que sou um nazista? Porque o nazista... Telespectador, perceba a contradição que esse senhor que o Estado... Ele defende a queima da bandeira de Israel, de nazistas. a perseguição ao povo judeu. E eu, ao contrário, repudio. E eu sou um nazista. Não se defenda a perseguição do povo judeu, não. É incrível, telespectador. O senhor é nazista, eu defendo a queima da bandeira de nazistas. A bandeira nazista... Mas a bandeira de Israel é nazista? A bandeira de Israel hoje, do jeito que está, Rafael, mentiroso, do jeito que está virando nazista. Me respeite, mentiroso. A atitude mentiroso de Israel está virando nazista. Nazista é o senhor. A atitude de Israel nazista virando nazista. É o senhor. O senhor que coloca fogo em bandeira de Israel. Botar fogo em bandeira de nazista é o mínimo que tem que fazer. Nazista. É o mínimo. Essa bandeira de 6 pontas de Israel, que o governo israelense hoje está desmoralizando, não deveria desmoralizar. Que é uma bandeira de um povo que está sendo desmoralizado pelo assassinato do povo lá. Enquanto ela for usada para assassinar o povo, ela merece ser queimada. Euler. Aqui o Brasil tem que libertar... Merece ser queimada. Merece ser queimada. A bandeira. O nazista sou eu, telespectador. Agora, como não pode? estou propondo... Como pode? Só um questionamento. Eu não estou propondo matar como o senhor pensa. O senhor Mas queimar Maciel, a bandeira vai resolver? Pois então não resolve. Vai instigar o ódio? Claro, a queimar a o senhor bandeira... instiga o ódio contra o povo de Israel. Eu queria fazer só um questionamento. Olha, é um mínimo, é um protesto menor que tem. Tá. Eu queria já na lógica do senhor lá, tem que aprender a lição a respeito do que aconteceu no Holocausto, quanto mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Então, foi e esses mesmos nazistas, judeus agora... Eles estão praticando o nazismo. O senhor está concordando com a queima de bandeira. Olha aqui, ó, Rafael. Mas o que vai resolver aqui, Rafael, queimar a bandeira os judeus dos Estados Unidos e de Israel? Os judeus foram perseguidos pelos nazistas. Mas o senhor que tem a bandeira de Israel? Nós, comunistas, ajudamos a tirar os judeus dos campos de concentração nazista e os libertamos. Essa bandeira dos judeus, ótimo, apoiamos. Só que um grupo militar utiliza essa bandeira dos judeus para matar palestino. Somos contra. Enquanto eles usarem essa bandeira para matar palestino, aí a bandeira merece ser queimada. Vamos fazer um bate-bola rápido. Quando parar de fazer isso, aí a bandeira volta a ser a bandeira de um povo. A bandeira de Israel deveria defender o povo de Israel e não ser, na verdade, um manto para cobrir o assassinato do povo palestino. Euler. Isso é um absurdo. Euler, me responda aqui rapidinho e vamos ter ordem aqui, por gentileza, até para a gente compartilhar juntos as informações. As mulheres ali da Palestina, elas têm poucos direitos hoje? Eu não sei direito toda a história palestina. Com certeza tem, sabe por quê? Tem poucos direitos. Não tem direito nem de comer. Vamos lá. Para Israel está mantendo elas lá, matando elas. Não é esse ponto específico, eu não estou falando desse ponto específico. As mulheres ali têm poucos direitos, ok? Tem nenhum, Rafael. Os homossexuais, eles são perseguidos na Palestina. São mortos. Ok? Mortos. Olha, a Palestina, só um momento. Eu quero saber se o senhor apresentar algum dia
estão matando homossexuais na Palestina. Isso é uma calúnia tão grande, tão absurdo. Naquela Mas região... ele gosta de fazer as afirmações. Estão mortos. Naquela... Me permita a palavra, por favor. Só um momentinho que eu preciso fazer esse bate-bola. Mas tudo bem. Naquela região ali do mundo imperam ditaduras, ok? Por que esse amor todo da esquerda brasileira, do PT, pela Palestina, por parte do povo muçulmano, né, mais radical, se lá impera uma teocracia em que ninguém tem direito de rigorosamente nada? Isso não é uma contradição, Euler? Olha, veja só, Rafael, nós defendemos a liberdade, a democracia. Toda teocracia, que é Deus mandando, igual outras pessoas ficam só pregando, dizem que Deus, fazer política com Deus, nós somos contrários a isso. A teocracia é errado. Nós queremos a libertação, a democracia, até no mundo árabe. O que eu vejo hoje no mundo árabe, que pela sorte ou por azar, debaixo daquelas areias da Arábia tem petróleo. E quem está roubando o petróleo deles são os Estados Unidos. É Europa, Estados Unidos, estão arrancando isso lá. Israel não passa de uma base militar americana para garantir a exploração do petróleo do povo árabe. Então, ali, isso independente da existência dele. Naquela região de Israel, concretamente, nossa opinião do partido, volto a repetir, é que tenha 2 estados, conforme foi decidido na ONU, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Os 2. Não é correto Israel usar as bombas que está usando para expulsar o povo da Palestina e ficar com o terreno só para ele. Isso não vai ter paz nunca dessa maneira. Ok, infelizmente o tempo está bem no finalzinho. Vou dar 30 segundos para o doutor Vinícius. Dizer, esse senhor defende o terrorismo contra Israel. Se tivesse uma democracia plena num país sério, não só ele, mas quem fez o que fez ontem deveria ser preso. Responder por terrorismo, incitação ao ódio e racismo. E lá em Israel, a pessoa pode ser gay, pode ser homossexual, faz passeata de parada gay. Lá na Trense que havia enquanto os terroristas invadiram e assassinaram mais de 200 jovens, tinha uma estátua de Buda. Jamais isso haveria do lado palestino. Jamais, jamais. As mulheres têm direito, inclusive, ao aborto. É um país que há mais de 30 anos tem o direito ao aborto. É a única democracia daquela região. A única democracia do Oriente Médio. Ainda assim, esse senhor é contra. Lá na Palestina, nos países do Oriente Médio, gay é jogado de prédio. Gay é assassinado. Ok, doutor Vinícius, deixa eu registrar. Mostra que é. E mulher, muitos países não podem dirigir carro. Porque as mulheres simplesmente é uma coisa. Então percebam bem os senhores. Defende o regime totalitário, me chama de nazista, mas quem coloca fogo na bandeira é ele. No final, inclusive, eu gostaria que os senhores se cumprimentassem aqui. Então, não cumprimentarei. Por favor, não cumprimentarei. É um fascista, eu não cumprimento. Eu já comentei. É a primeira pessoa. Eu sou nazista ou fascista? Nazista e fascista igual. Eu sou os dois. E quem bota fogo na bandeira de Israel? A favor da liberdade é democrata. Quem coloca? A democrata a favor do povo palestino. É democrata. Contra a guerra. Telespectador, perceba. Ele coloca fogo na bandeira e ele é o democrata. Primeiro, eu não botei fogo. E eu sou contra e sou nazista. Senhor, eu não botei fogo em nenhuma bandeira, tá, mas senhor? defende, diz que era o mínimo. Fala isso aqui, diz que era o mínimo. O senhor gosta de mentir. Deveria ser preso por incitação ao racismo contra o povo judeu. Senhores, a palavra agora está comigo. A palavra dele a palavra agora está comigo. Só merece a prisão. Eu vou encerrar. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.